Mauro Cid foi preso preventivamente quando eclodiu a questão da falsificação de carteiras de vacinação para a família dele, para a família do Jair Bolsonaro. E aí ele foi preso preventivamente. E eu lhes dizia, a prisão preventiva no Brasil, ela requer, pelo Código de Processo Penal, dois requisitos que devem existir conjuntamente. Não é um, não é outro. Tem que ser os dois ao mesmo tempo. Quais são? A materialidade de provas, de evidências que deixe provável a autoria do crime. Isso no caso das vacinas, de fato, existiu e ainda existe. O Mauro Cid, ele operou a questão das vacinas e operou em benefício da própria família e nada comprova que isso tenha sido feito a pedido do Jair Bolsonaro. Pode ter sido feito à revelia, pode ter sido a pedido, mas o fato é que não há prova nenhuma. Mas o outro requisito que é necessário é o chamado periculum in libertatis, o perigo da liberdade. Isso nunca houve, porque já não havia mais ascendência do Mauro Cid em quem quer que seja, e até para verificar registros eletrônicos não se precisa ter o réu preso. A perícia tecnológica da Polícia Federal é capaz de fazer, então, e a liberdade, responder esse processo em liberdade, no caso do Mauro Cid, era a regra. Bom, mas mesmo assim ele foi preso e só foi solto a partir do momento em que ele fez um acordo de colaboração premiada. Bom, quais os problemas? O primeiro problema é, ele não podia ser preso preventivo. Não havia critério legal. Em segundo lugar, não podendo ser preso preventivo, ele não poderia ter reconhecido qualquer acordo de colaboração premiada. Tendo sido reconhecido, porque ele não poderia estar preso, e estando preso preventivamente, de maneira ilegal, um acordo de colaboração premiada é inválido, antijurídico, ilegal, inconstitucional, indecente, imoral, criminoso. Este acordo não poderia ter sido homologado, e sem homologação, já que ela não poderia existir, nenhuma outra operação poderia existir a partir dela. E aconteceu a tempus veritatis, que veio a história do jet ski, e que começou a enredar de novo Bolsonaro na história do golpe a partir do cartão de vacina. Mais uma razão, ele não poderia ser preso preventivo, porque não havia os dois requisitos legais. Sendo um preso preventivo ilegal, ele não poderia assinar um acordo de colaboração premiada. Em terceiro lugar, ele não poderia ter sido homologado. Em quarto lugar, ela não poderia gerar a operação tempus veritatis. E em quinto lugar, esse acordo de colaboração também é nulo, também é antijurídico e ilegal, porque a tratativa foi noticiada pela imprensa, a homologação foi noticiada pela imprensa e trechos desta delação foram noticiados pela imprensa e a lei manda que sejam sigilosos. Portanto, 5 motivos, e eu dizia ontem, disse hoje cedo, pelos quais, independentemente do fato de Cid estar mentindo ou falando a verdade, dele ter mentido quando disse que não disse nada, dele ter mentido na delação que ele assinou junto com o advogado, independentemente do fato das gravações da Veja serem verdadeiras, independentemente do fato delas serem falsas, o fato é que esse acordo de delação premiada já era considerado por colegas de corte do Alexandre de Moraes como, vou repetir aqui as palavras que foram utilizadas por ministros como Gilmar Mendes, Lewandowski, Toffoli e o atual presidente da casa, Luiz Roberto Barroso. Essa colaboração premiada sempre foi, desde o primeiro momento, coisa de pervertido, pau de arara do século XXI, vergonha para a justiça e crime de tortura. Mas o fato é que essas gravações foram para a revista Veja e elas foram disponibilizadas. O advogado diz que isso foi um vazamento. Tem gente que acha, como eu acho, que essas gravações foram forjadas, mas como eu disse, independentemente de terem sido fabricadas ou não, elas não têm validade. Porque o acordo de colaboração premiada não tem validade. Porque foi obtido numa prisão ilegal. Só para obter esta delação, essa colaboração, o que se comprova com a soltura no dia seguinte. E ainda por cima ela é inválida, além desses motivos, por ela ter sido divulgada tanto na tratativa, quanto na homologação, quanto nos trechos. E por fim,
ela gerou uma série de ilegalidades, entre elas a Operação Tempus Veritatis. E agora já estava na ponta da agulha, vamos dizer assim, um pedido de prisão contra o Jair Bolsonaro, tudo isso baseado num fato jurídico nulo. E por que é nulo? Por que é injurídico? Por que é indecente? Por que é coisa de pervertido? Por que a tortura? Porque neste mesmo instante, as colaborações premiadas, as leniências das empresas da Lava Jato, foram consideradas nulas justamente em razão de terem sido obtidas em prisão preventiva e cujo prêmio era a soltura. E se o Brasil tem que ignorar os bilhões recebidos de volta pela corrupção, o Brasil tem que ignorar todas as evidências, porque não se pode avaliar nem considerar evidências de uma colaboração premiada